Oi, gente, tudo bom? Vou deixar essa aula gravada para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre os 3 níveis de seleção por consequências. Vou deixar disponível o texto para vocês também, que já tem no Google Sala de Aula, mas vou deixar também no AVA, para que vocês possam dar uma olhada e vou propor uma atividade para vocês no final, tá bom? A gente já começou a falar sobre os 3 níveis de seleção por consequências, mas vamos dar uma aprofundadinha, tá? Quando a gente fala de seleção pelas consequências a nível skinneriano, a gente está falando que, para o Skinner, quando ele fala de comportamento operante, né, não sei se todos vocês vão lembrar, mas o grande pulo do gato do Skinner é quando ele sai do comportamento respondente, simplesmente do Watson, e acrescenta a esse comportamento, a ideia de comportamento, a possibilidade de se estudar um comportamento que é operante, que opera no ambiente, que produz mudança no ambiente, que por isso também é modificado. Um comportamento que permite a fala e a capacidade de discussão sobre a variação e a seleção comportamental e, portanto, a adaptação ao meio, ao ambiente onde a gente se insere. Tanto a adaptação do meio ao indivíduo, quanto a adaptação do indivíduo ao meio. Esse comportamento operante é também aquele que permite a gente compreender o comportamento como uma interação, como uma troca recíproca entre o indivíduo e o ambiente no qual ele está inserido, diferente do comportamento respondente, no qual a gente apenas responde a alterações do ambiente e por isso a gente acaba que não tem uma interação, não tem uma troca, a gente apenas responde a uma alteração, né? Tem um estímulo que produz uma resposta. Quando a gente fala em comportamento operante, diferente de comportamento respondente, a gente tem uma troca que é recíproca. A gente se comporta, produz uma alteração no ambiente e essa alteração seleciona o nosso comportamento no contexto no qual a gente se comportou ou em contextos semelhantes. Tudo isso a gente já conversou, mas estou tentando trazer um pouco disso à memória de vocês para que vocês possam também, com mais facilidade, acompanhar o conteúdo da aula de hoje. Quando a gente fala de seleção pelas consequências, a gente fala de um comportamento que é selecionado a partir das consequências que ele produz. A gente trabalha com a ideia de variação e seleção comportamental, que é uma derivação do Skinner a partir da ideia darwiniana de variação e seleção de espécies, e a gente também já falou sobre isso na sala de aula. O nosso comportamento varia e é selecionado a partir das consequências que ele produz. Eu acredito que vocês vão lembrar de vários exemplos que eu dei sobre isso, inclusive o exemplo famoso do banheiro difícil de achar a torneira. É importante que a gente pense que quando a gente se comporta, a gente produz consequências. Essas consequências vão modificar o ambiente ao nosso redor. E é essa modificação, é essa consequência produzida pelo nosso comportamento que vai retroagir selecionando, aumentando a frequência do nosso comportamento ou reduzindo a frequência do nosso comportamento. E aí, quando aumenta, eu digo que esse comportamento foi reforçado. Quando diminui, eu digo que esse comportamento foi punido. Quando isso acontece pelo acréscimo de um estímulo, eu digo que esse comportamento foi reforçado ou punido positivamente, porque foi acrescentado um novo estímulo. Quando algum estímulo do ambiente é retirado e esse comportamento aumenta ou diminui de frequência em função dessa retirada de estímulo, eu digo que esse comportamento foi reforçado ou punido negativamente. Então, só para deixar claro, quando a gente fala de positivo e negativo em análise do comportamento, na verdade a gente está falando de acréscimos ou retiradas, no sentido bem matemático mesmo. A gente não está falando sobre coisas boas ou ruins, sobre positivo ser algo bom ou agradável e negativo ser algo ruim. A gente está falando no sentido mesmo de adição e subtração, bem matemático mesmo, tá? Pensa na tua conta bancária. Ai, difícil de pensar nisso, né? Quando ela está positiva é porque tem dinheiro lá, então tá na adição. Quando ela está negativa é porque faltou dinheiro lá. É a mesma premissa, tá certo? O comportamento ele pode ser reforçado ou punido, tanto positivo quanto negativamente. Dado isso, é importante a gente entender que essa consequência vai selecionar nosso comportamento em 3 níveis. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre os 3 níveis de seleção por consequências. Skinner vai falar que a gente tem que olhar para onde, né? Onde está a resposta?
Não perguntar por que as pessoas se comportam da forma como elas se comportam, mas perguntar onde eu encontro as respostas, né? Onde eu olho, para que aspecto da vida eu preciso observar para compreender o que as pessoas estão fazendo. Que aspecto do cotidiano, das relações, das interações que a gente estabelece com o mundo precisa ser observado para que a gente tenha uma clareza sobre a forma como as pessoas se comportam. E aí, respeitando toda a subjetividade que contempla essa resposta, o Skinner vai dizer que a gente tem que olhar para 3 níveis que são distintos, mas são entrelaçados. E muitas vezes, na prática, eles acontecem quase que bem juntinhos. Que são eles, primeiro nível filogenético ou biológico, segundo nível ontogenético ou história de vida, e terceiro nível cultural ou sociocultural, né, que são as relações que a gente estabelece com o mundo, com a cultura, com os contextos sociais, com as pessoas ao nosso redor. Então, para o Skinner, a gente se comporta de acordo com o que o nosso corpo nos permite nos comportar, e aí tem um nível biológico ou fisiológico, ou, enfim, né, que está selecionado aí a nível de corpo, de físico, de filogenético. A gente se comporta de acordo com a nossa história de vida, aquilo que a gente aprendeu, a forma como a gente se comporta nas nossas relações ao longo da nossa história, aquilo que tem sentido na nossa vida. E a gente se comporta de acordo com as relações que a gente estabelece e aquilo que a gente aprende com as pessoas ao nosso redor. A nossa família, o nosso núcleo cultural, os nossos amigos, nossos grupos de convívio, seja dentro da faculdade, seja em grupos religiosos, em cursos, em núcleos familiares e todas as pessoas com as quais você interage socialmente, tá? Então, se a gente parar para pensar, então, o Skinner está querendo dizer que tudo aquilo que a gente faz é, de alguma forma, determinado, influenciado por esses 3 níveis. É importante destacar, e aí se você estiver anotando o que eu estou falando aqui, se você estiver anotando essa aula, sublinha, risca, faz estrelinha, passa marca-texto nessa parte que eu vou dizer agora, tá bom? Todos os níveis influenciam os nossos comportamentos operantes igualmente. Não tem um comportamento que é selecionado só pelo nível fisiológico, ou só pelo nível ontológico, ou só pelo nível de sociocultural. Todos os comportamentos que são operantes são selecionados igualmente nesses 3 níveis. Ah, professora, mas para mim é muito mais claro um nível do que outro. Tudo bem, é a sua clareza de percepção, o que não quer dizer que aquele outro nível que você não percebe com tanta clareza efetivamente não esteja influenciando o comportamento dessa pessoa ou o seu mesmo, de quem você está analisando. Tá bem? Então, o Skinner vai defender que ao longo da nossa vida, o contexto ao nosso redor, o mundo ao nosso redor vai se transformando, vai mudando a partir das nossas mudanças, né? A partir daquilo que a gente muda. E o Skinner vai defender que a gente muda e se transforma a cada nova experiência, a cada novo contato com o mundo. Ou seja, o tempo todo, o tempo inteiro, o dia todo, né? E que essas interações permitem que a gente se comporte de modo cada vez mais adequado, funcional ou adaptado ao ambiente no qual a gente está inserido. Para o Skinner, a gente vai se comportar sempre buscando uma melhor forma de adaptação ao ambiente. E isso é possível a partir da nossa sensibilidade às variáveis que vão se modificando ao nosso redor. A gente tem um exemplo muito legal e muito claro com o que aconteceu agora, né? É necessário, a partir de agora, que a gente tenha aulas por vídeo, que a gente tenha aulas à distância. Temos uma mudança na condição que a gente tem, uma mudança no nosso ambiente, uma mudança naquilo que a gente estava habituado, né? Para produzir reforçadores, agora a gente precisa abrir o computador e não estar presente na sala de aula. E vai ser selecionado aquele comportamento que produz mais reforçadores. Semana passada eu passei um vídeo para vocês, que eu espero que tenha sido bastante produtivo. Tive excelentes retornos. Vocês me participaram bastante no fórum e isso foi muito legal. Estou produzindo um vídeo para vocês que segue também aquela linha de um vídeo explicativo que fala sobre o conteúdo, de modo que eu consiga novamente obter reforçadores. Da mesma forma, vocês obtiveram reforçadores quando vocês assistiram o vídeo, compreenderam certas coisas, se permitiram discutir certas ideias.
E isso vai ser possível também a partir desse vídeo. Então, eu espero que isso também motive vocês a assistir esse vídeo, a tentar compreender um pouquinho sobre tudo isso, para a gente trocar umas figurinhas lá no Fórum do AF. Então, gente, é importante entender que quando a gente fala de 3 níveis de seleção, a gente vai falar de um comportamento que é selecionado a partir das suas consequências nessa interação com o ambiente e que esses 3 níveis são relevantes para que a gente possa compreender as coisas que as pessoas fazem conforme elas fazem. Eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho com vocês e pensarem por que vocês estão assistindo essa aula agora. Esse comportamento de assistir a aula, pensa aí um pouquinho que tipo de razão você tem para isso e eu vou te dar um tempinho, tá bom? Pensou aí, deu para ter algumas ideias? Eu imagino que não seja algo tão difícil de pensar. Você consegue identificar variáveis biológicas, né, coisas do teu corpo, da tua forma de percepção que te ajudem a compreender e a obter reforçadores a partir dessa aula de vídeo? Se for difícil para você, eu vou te ajudar. A gente pode falar sobre a questão da audição, que te permite ter acesso a esse conteúdo, a visão, que te permite ter acesso a esse conteúdo, as sinapses que acontecem a partir desse conteúdo, de todas as relações que você vai estabelecendo, né? Então, sinapses neuronais que permitem que você vá compreendendo outras coisas e ampliando seu conhecimento. A gente pode falar a nível biológico de todas as questões hormonais, né? Seja o prazer ou o ódio, a análise do comportamento, e assim sucessivamente. As sensações fisiológicas que você tem no seu corpo, todas elas são formas fisiológicas filogenéticas de selecionar o seu comportamento. A nível de história de vida, o que você consegue identificar? Vou te ajudar também, tá? Pode ser que seja importante para você, na sua história, participar da aula. Na sua história, a análise do comportamento pode aparecer como uma disciplina importante para a psicologia. A importância, talvez, de obter notas X ou Y dentro da sua média e garantir uma média bacana. A importância de compreender o conteúdo para se tornar um bom profissional no seu próprio ponto de vista. E mesmo a sua história de vida, a sua história acadêmica, o quanto a psicologia significa para você dentro da sua história de vida como indivíduo. E a nível sociocultural, a gente pode falar da importância dessa relação da análise do comportamento dentro da psicologia, das pessoas com as quais você conversa sobre análise do comportamento, e inclusive da instituição, da sua relação institucional, da nota, da sua relação comigo, sua professora, e que gostaria imensamente de ver vocês discutindo e falando e assistindo essa aula. Todas essas relações são socioculturais. Tá? E mesmo aqueles alunos que dizem, eu odeio análise do comportamento, eu vou assistir essa aula porque eu quero ver se eu entendo alguma coisa. Ou aqueles que dizem, eu adoro análise do comportamento e eu vou assistir essa aula para ver se eu entendo um pouquinho mais. Todo esse tipo de argumento é sociocultural. Atravessa as relações sociais de vocês, tanto comigo quanto com a análise do comportamento, com os professores que vocês já tiveram de análise do comportamento ou aqueles que vocês não tiveram em sala de aula, mas tomam como referência de analista do comportamento diante do profissional que vocês também querem ser. Então, gente, nesse sentido, tudo aquilo que a gente faz é atravessado por esses 3 níveis em alguma proporção. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero ir para o show do Chico Buarque. Vamos imaginar que a nível, eu estou fazendo muitas coisas para estar nesse show e o que me faz querer estar presente nesse show, vamos pensar aqui nos 3 níveis. Então, eu estou presente no show, ir ao show do Chico Buarque aumenta de frequência em função da seleção por 3 níveis de seleção por consequência. Essa consequência vai ser selecionada a nível fisiológico de que forma? Né? No momento que eu escuto a música, a capacidade auditiva, processamento cognitivo, portanto, sinapses de novo. Se eu estiver dançando junto com a música, todo esse movimento rítmico entra também como possibilidade de seleção. A parte vocal, porque eu posso cantar a música junto com o Chico, né? Que estragar a música do Chico, né? Eu posso, e a gente costuma fazer isso em show, né? Igual aquele povo que grava o cantor cantando e canta junto e estraga a gravação. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso de escutar
gravação de pessoas que eu digo, meu Deus, essa pessoa cantou, na vez ela podia ter só gravado cantor. Mas enfim, todas essas questões fisiológicas podem selecionar o meu comportamento de estar presente. Toda essa sensação prazerosa de ver Chico Buarque, que vai se entrelaçar com a minha história de vida, né? Com o quanto que Chico muitas vezes apareceu para mim, o quanto que é relevante aquilo que ele canta para mim, o quanto que a forma como as letras das músicas dele têm sentido na minha história de vida. E a nível sociocultural, quando eu lembro, por exemplo, do meu pai escutando Chico Buarque, quando eu lembro, por exemplo, de crescer ouvindo Chico Buarque, quando eu lembro, por exemplo, do meu irmão que escuta Chico Buarque junto comigo, e todas essas recordações afetivo-carinhosas que as músicas do Chico Buarque me trazem. Quando eu estou no show, todas essas coisas acontecem juntas, ao mesmo tempo, e selecionam o meu comportamento, aumentam a frequência de eu querer estar em shows do Chico Buarque, né? Aumenta a probabilidade de eu ir para o próximo show, por exemplo. Em função de todas elas, não só de uma ou de outra, não só do nível fisiológico, não só do nível ontológico, mas em função de todos os três níveis, de modo entrelaçado. No momento que eu falo que meu pai ouvia Chico Buarque, eu estou falando de uma questão que é sociocultural, porque eu estou falando da minha relação com outra pessoa. Mas eu também estou falando da minha história de vida. E eu também estou falando do meu aparato biológico, porque eu precisava da minha audição, por exemplo, para ouvir aquela música junto com meu pai. Então, a gente separa numa perspectiva e num parâmetro muito mais didático. Mas, na prática, isso tudo acontece extremamente entrelaçado. E isso precisa estar claro para vocês. Então, muitas vezes, a gente identifica um nível mais que o outro, mas sempre a gente vai identificar os três. E o que o Skinner vai dizer é que os três níveis são igualmente importantes. Você está anotando essa aula, mais uma vez, passa aí o marca-texto. Os três níveis são igualmente importantes, certo? E aí, gente, a ideia que eu quero propor para vocês é que vocês, lá no Fórum do AVA, escolham um comportamento de vocês dessa semana, né, de hoje, do dia, do cotidiano, e tentem perceber os três níveis de seleção nesse comportamento que vocês escolherem. Tentem identificar se esse comportamento se mantém, de que modo os três níveis de seleção permitem que eles se mantenham e o selecionem. Acho que não vai ser tão difícil porque a gente já deu vários exemplos aqui. Mas qualquer dificuldade que vocês tiverem, dá uma chamada lá no fórum e a gente discute durante o tempo da aula, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que os familiares, as pessoas que vocês amam, estejam todos bem. Peço que se cuidem, por favor, fiquem em casa e que tudo isso passe logo para a gente se encontrar, tá bom? Até a próxima aula, a próxima semana, e a gente vai trocando figurinha até lá, tá bom? Um abraço, pessoal!